Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vão todos? Eu espero que todo mundo esteja bem, meus queridos alunos do oitavo ano. Fiz essa videoaula aí para dar uma ajuda para vocês aí, tá? De algumas explicaçõezinhas, que esse capítulo é bem interessante, porque ele tem três assuntos dentro do mesmo capítulo, né? Então, eu vim aqui dividir o capítulo para vocês em algumas pequenas partes, né? E a primeira parte que a gente vai analisar vai ser as revoluções inglesas. Então, leitura somente da página, por enquanto, 82 e 83, que é onde do capítulo vai falar das revoluções inglesas. Como eu falei, o título Revoluções Inglesas. Como é que se formou? Tinha a Rainha Elizabeth, né, que era uma da dinastia Tudor, que tinha um grande apoio da burguesia. Ela morre. Quando ela morre, ela não deixa herdeiros, aí termina essa dinastia. Morre, então, aí começa o que? O enfraquecimento da burguesia, né? Tanto uma burguesia que era de grupos de uma pequena nobreza rural e pequenos proprietários rurais que faziam parte dessa burguesia, né? Então eles começam a perder poder com a saída de Elizabeth I. Sai Elizabeth I, entra Jaime I. Só que Jaime I já não é da dinastia Tudor, que ela não deixou herdeiro, ele é da dinastia Stuart. Quando Jaime entra, meu irmão, ele tenta transformar a Inglaterra. Por quê? A Inglaterra, ele é um estado onde o rei não tem um poder total ainda. Então, o que, que acontece? Ele tenta impor o anglicanismo, né? Como vocês sabem, o parlamento é formado de calvinistas, né, que eram chamados de puritanos. Ele tenta impor que seja uma religião oficial o anglicanismo e cria impostos, né, aumentando a carga de impostos das pessoas. E o que, que acontece? Usando a teoria até do direito divino, uma coisa que vocês viram ano passado, de que o rei foi escolhido por Deus, ele tenta impor esse absolutismo na Inglaterra, né? Ele ser o monarca supremo. Ele morre, deixa o filho dele, né? Para assumir o trono, Carlos I. Queridos, só botei uma observaçãozinha aqui, lembrando que a alta nobreza e os reis eram anglicanos, tá? E Carlos I entrou também, manteve a mesma postura do pai, criou, além dos impostos que o pai criou, ele criou novos impostos também, tenta impor com mais força o absolutismo na Inglaterra. O que, que acontece? O parlamento ele começa a querer impedir essa transformação num sistema absoluto, e o que Carlos I faz? Invade o parlamento, prende todo mundo, e o que acontece? Essa posição cria-se um conflito interno dentro da Inglaterra, a chamada Revolução Puritana, né? Porque puritana dos calvinistas, aonde é um conflito entre o rei e o parlamento. Qual foi a grande diferença? O parlamento vence o conflito, gente. Mas, Aguinaldo, por quê? Primeiro é que o exército do parlamento ele era muito mais preparado, né? Um exército liderado por um camarada chamado Oliver Cromwell. Então, o que, que acontece? E segundo, dentro Perdão, primeiro, como eu falei, o Oliver Cromwell, o cara era o cara, né? O grande líder, estrategista, muito bom soldado e tudo mais. E segundo, os exércitos do parlamento não eram um exército que você tinha obrigação de titulação de lutar. Exemplo, o exército do rei era formado dos nobres. E os exércitos dos nobres eram formados dos camponeses que viviam nas terras dele. Então a galera não era profissional. Os exércitos do parlamento não. Cromwell ele cria um exército profissional, um exército assalariado, que a galera treina para ser soldado. As elevações de postos dentro do exército de Cromwell são através de conquistas pessoais, né, por mérito das pessoas. Então, por essa diferença dos exércitos, o parlamento vence esse conflito. Quando ele vence no conflito, chega um dos poucos, um período, acho que se eu não me engano, é o único período da história que a Inglaterra foi uma república, que é chamado de República de Cromwell. Ele é escolhido pelo parlamento para administrar. O que ele faz? Todos aqueles nobres que eram a favor do rei, ele confisca as terras e transforma o seu cargo em vitalício hereditário, quer dizer, ele vai ser como se fosse o presidente para sempre, e quem vai assumir vai ser o parente dele. Ele criou os atos de navegações, que foi para a Inglaterra muito bom.
enriqueceu a Inglaterra, porque todo o comércio com a Inglaterra deveria ser por navios ingleses. Ou seja, eu, Agnello, quero vender para a Inglaterra. Beleza, mas se eu só posso vender para a Inglaterra, eu tenho que contratar navios ingleses, perdão, aqui, eu tenho que contratar navios ingleses para levar esses produtos. Quer dizer, se eu comprar, eu ainda tenho que pagar o frete dos navios ingleses. Então, é uma arrecadação de grana muito forte. Porão era um cara muito respeitado. Ele morre e seu filho Ricardo assume. Gente, o Ricardo não é Cromwell. Ele não tem o mesmo poder de administração, nem o poder de persuasão que o pai tem. O que acontece? O parlamento vê que Ricardo ele é um fraco, depõe ele. O que o parlamento faz? Ele cria novamente a monarquia. Ele bota a monarquia de novo. Ele bota Carlos II, né, o herdeiro de Carlos I, e dá para ele como se ele tivesse que obedecer a Magna Carta. O que é a Magna Carta, Guilherme? Magna Carta, querida, é aquela carta que diz que o rei não tem o poder absoluto. O rei do poder é limitado. A Magna Carta é como se fosse uma constituição daquilo que o rei tem que obedecer. Só que aí o Carlos fica pouco tempo no poder, assume seu filho Jaime II, que tenta impor o absolutismo de novo. E aí o que acontece? Quando Jaime II tenta impor o absolutismo, o parlamento já se organiza para destroná-lo. Mas antes ainda do exército do parlamento se formar, o que o Jaime vê? Vê toda a articulação do parlamento, ele foge. Ele foge. E o que acontece? Ele fugindo, ele abandona e o parlamento toma novamente o poder na Inglaterra, desculpa. Esse fato foi chamado de Revolução Gloriosa, porque o parlamento toma o poder sem derramamento de sangue. Não teve nenhum tipo de conflito. O que ele faz? Ele entrega a coroa para Guilherme de Orange, que é holandês, diga de passagem, nem inglês ele é, e faz ele obedecer a Bill of Rights, ou seja, o rei reina, mas quem governa é o parlamento. Então é nesse momento que é criado um sistema parlamentarista na Inglaterra. Até hoje é assim. A rainha é chefe. Hoje, a rainha Elizabeth II, ela é chefe de Estado, ela representa a Inglaterra, mas o chefe de governo é o primeiro-ministro. Agnello, o que isso influencia? É porque quando entra esse sistema começa um investimento muito grande na burguesia. E a burguesia, recebendo esse investimento econômico, o que acontece? Ela contribui para o sistema capitalista, contribuindo para a formulação da Revolução Industrial. Tá ok, queridos? Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer coisa aí, dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail e pelo WhatsApp. Tá beleza? Gente, tudo de bom? Um beijo e fui!